Então, gente, como sempre, é sempre uma alegria a gente poder estar junto. Todos nós aqui sabemos, né, que os nossos os apelos que existem aí fora no mundo são muito grandes, muito fortes, e a maioria esmagadora das pessoas prefere qualquer atividade. Mas quando se fala em realmente parar para meditação, parar para aprendizados mais profundos, que nos ligam direto às nossas necessidades espirituais, geralmente é muito raro quem queira parar, estudar, refletir um pouquinho. As pessoas preferem as atividades mais comuns, mais chamativas, mas em nome de Deus, nosso Pai, a gente está aqui reunido sempre, buscando com Jesus os seus ensinos, as suas orientações, e quando não diretamente de Jesus, através dos amigos e benfeitores espirituais, dignos representantes, intérpretes da mensagem do Cristo, para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa harmonia, nos ajudando assim a nos libertar da influência material, a nos libertar da cultura do passado que está forte, firme dentro de nós, que na maioria esmagadora das vezes precisa ser reeducada, repensada, porque já não se enquadra mais nos dias atuais que vivemos. Ainda somos espíritos muito devedores nas questões morais, como todos nós sabemos disso, mas apesar de tudo, temos uma evolução significativa dentro do esforço de cada um de nós. Portanto, é preciso adequar nossos costumes, nossos aprendizados antigos, nossas práticas antigas aos dias atuais. E se não forem mais apropriados, temos que nos reeducar, trabalhar o nosso eu mais profundo e fazermos melhor dessa vez. Ou pelo menos nos esforçarmos com muita garra e coragem para fazermos melhor. Então, nesse processo de reaprendizado, nesse processo de amadurecimento espiritual constante, nós vamos iniciar nossa tarefa de hoje falando mais uma vez da necessidade do amor, da compreensão do amor, para que possamos viver a nossa fase atual, essa existência atual, com muito mais equilíbrio, com muito mais harmonia. Gratidão sempre aos espíritos, irmãos e amigos, aos benfeitores, aos trabalhadores de nossas casas, que certamente estão conosco, porque a nossa busca de melhoria, de aprendizado, de entendimento, muito os ajudará também, e ajudará muito outros irmãos necessitados que nós nem enxergamos, mas que estão sempre aos nossos lados, aguardando uma oportunidade de aprendizado real, que nós aqui no corpo físico sempre poderemos buscar e sempre poderemos mostrar a eles como fazer, como lutar e como vencer a si próprios. Que assim seja. Pois bem, hoje nós vamos retornar ao nosso irmão Hamed com o tema "O amor que tenho é o que dou", tá? E o Hamed aqui, ele usa o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, que é muito usado para se falar, da lei do amor. Então a gente usa sempre em vários estudos. E o trecho que o Hamed usa é esse aqui, ó. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, né? Então vamos ver a interpretação de Hamed para nos ajudar. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento, que é o amor?
Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Há diversidades de evolução no planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Eis aqui uma breve relação, que o Hamed vai passar para a gente aqui, uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Então vamos lá a essa relação. Primeiro, há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo, pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Segundo, há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo o que lhes é mais caro e íntimo, e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Terceiro, alguns delegam o controle de si mesmos aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade, componente vital à felicidade. Não é de surpreender que vivam vazios e torturados, pois tornaram-se um nada ao permitirem que isso acontecesse. Quarto, outros tantos usam da mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos, convictos de que têm de ser perfeitos para ser amados. Temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa lhes expor diante dos outros. Acabam fracassados, efetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. Por não confiarem em si mesmas, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável e desgastante. Uma das características mais tristes, diz Hamed, dos que dizem saber amar, é a atitude submissa dos que nunca dizem não. Eu queria chamar a atenção aqui, né, Marquinho, porque se eu escolho os textos de acordo com os trabalhos que nós fazemos, né, para criar em nós um despertamento, essa parte aqui então é fundamental, tá? Então, uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não. Convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre com qualquer coisa e em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Forçar pais, filhos, amigos e cônjuges a preencher o teu vazio interior com amor que não dás a ti mesmo, por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades, é insensato de tua parte. É dando que se recebe. Portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. Não peças amor e afeto.
Antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que siga os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos, conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Tá? Então terminou aqui uma página pequena. Mas vamos lá, né? Então imagina numa casa que nós assumimos o compromisso de torná-la material para o atendimento aos seres encarnados principalmente, mas também aos desencarnados em sofrimento, né? Então imagina a responsabilidade que a gente tem se a gente se omite das nossas responsabilidades de buscarmos um crescimento interior, uma força interior, um equilíbrio interior, e passamos a receber pessoas, né? Que alguns chamam até de clientes, né? Mas no bom sentido a gente aceita. Mas receber pessoas que vão em busca de aconchego, que vão em busca de auxílio, que vão em busca de uma palavra amiga, de uma palavra forte, segura, né? Que vão em busca de orientação muitas vezes. E aí nós, para não desagradar esses, entre aspas, clientes que nos procuram, nós prometemos a eles tudo o que eles querem, né? Identificamos as carências deles e fazemos promessas, falamos coisas, simplesmente para que ele goste de nós, para que ele volte à casa, para que ele fale bem da casa, para que ele, quem sabe até em alguns casos, seja um doador financeiro da casa, né? Então a finalidade ali seria, se nós estivermos nesse estado, né, de despreparo, vamos dizer assim, a finalidade seria agradar a todos, tá? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. A tarefa do amor, a tarefa da caridade, a tarefa do bem é justamente o contrário disso. Você acolhe com o amor que você tem. Você acolhe, você auxilia, você colabora com o material que você tem, verdadeiro, seu mesmo, tá? Então, se você é uma pessoa amorosa, vai continuar sendo amoroso, vai continuar sendo compreensivo, vai saber escutar, vai saber falar, mas não vai cair no erro de ser amoroso e querer ser também submisso ao, entre aspas, cliente. Tá? Nós não podemos ser submissos a quem vem buscar algo. Jamais. A gente tem que ser pessoas, né, irmãos, preparados para saber ouvir e saber falar. Tá? E isso não estou dizendo aqui apenas, mas como que num trabalho mediúnico, como que incorporado eu vou agir dessa forma? Você tem que agir dessa forma antes de estar no trabalho, antes de estar incorporado, porque isso é um aprendizado, isso é uma prática, isso é uma mudança interior que vai funcionar perfeitamente quando você estiver também incorporado, tá? Porque incorporado não significa doar o teu corpo para alguém, para que alguém use o teu corpo, a tua garganta, né, tua boca, teus ouvidos, do jeito dele. Você estará participando, você é o centro do mecanismo da comunicação. Você é o dono do corpo físico. Então você estará presente, participando, tá? Mesmo nos casos, né, quando nós dizemos que o médium é completamente mecânico, ele não sabe de nada do que está acontecendo durante as comunicações, mesmo assim, o médium, desdobrado do corpo durante o transe, ele está ao lado do espírito comunicante. Se ele está ao lado do espírito comunicante,
ele tem toda a capacidade mental de controlar o espírito comunicante, se for o caso, ou, né, de participar de uma certa forma da comunicação que aquele espírito está dando. Se ele for um espírito mais dócil, né, um trabalhador espiritual, mas você está ali lado a lado com ele, desdobrado do corpo parcialmente, mas está lado a lado com ele. Então, tudo que aprendemos, tudo que nós nos esforçamos para nos melhorar, não se perde jamais, em situação alguma. Tá? É preciso ter esse conhecimento, preciso ter essa certeza, porque o processo de autoeducação, ele sempre será necessário para toda e qualquer oportunidade de trabalho. Tá? E aí as pessoas, né, que vão procurar a casa, que vão em busca de qualquer tipo de auxílio que seja, precisam encontrar em nós uma firmeza, um posicionamento digno. E não um posicionamento, como diz aqui o Hamed, em 3 ou 4 partes, um relacionamento daquele que não sabe nem o que quer. Está sempre a fim de esconder o seu verdadeiro potencial e vivenciar, mostrar para os outros realidades que não são as suas próprias realidades. Ou pelo menos que não poderiam ser, né? Já que todos nós temos o potencial e a obrigação de nos melhorar constantemente. Então, esses ensinos aqui do Hamed são muito importantes. Tá? Quem quer ser um orientador, quem quer ser um colaborador fraterno, tem que ter posicionamentos adequados para isso. Se levarmos esse assunto aqui para o âmbito dos relacionamentos pessoais, né, fora da casa espírita, é a mesma coisa. Né? O Hamed dá uma ênfase aqui a relacionamentos. Quando as pessoas ou tentam, né, tirar vantagens sobre os outros, impondo condições, impondo situações, ou, em outros casos, alguém, né, não assume nada e prefere mostrar um lado totalmente submisso, totalmente, vamos dizer assim, né, negativo, que só vai trazer prejuízo para ela mesma depois. Né? Então é aquela submissão, é aquele medo de se expor, é aquele, né, aquela falta de coragem para dizer não. Gente, dizer não é a coisa mais importante que tem. Na hora certa a gente tem que dizer não, assim como na hora certa a gente tem que dizer sim. Né? E a gente não pode optar pelo meio termo, ficar em cima do muro. E nós somos terríveis, né, nesse ponto. A gente está sempre procurando ficar em cima do muro para não se comprometer. Né? Medo de dizer sim, outra hora medo de dizer não. Tá? Mas seja o vosso falar, né? Sim, sim, não, não, já dizia Jesus. Tá? Nós vamos caminhando para isso. Não adianta retardar esse momento, né, essa compreensão, essa elevação espiritual para que a gente realmente aprenda a dizer sim ou não, apenas isso. Tá? Nem o sim que machuca, nem o não que também machuca. Tá? Mas o sim que ajuda quando é preciso dizer sim. E o não que ajuda quando é preciso dizer não. Tá certo? E o mais importante aqui do estudo do Hamed, que ele já começa, né, abrindo com isso, é que logo no primeiro, né, no primeiro parágrafo, somente se dá aquilo que se possui. Tá? Então, se a gente tenta doar, dar alguma coisa que você não possui, verdadeiramente você não está dando, não está doando, não está ajudando, não está servindo. Verdadeiramente não está. Tá? A convicção do que realmente nós temos, do que realmente nós somos, é fundamental para ajudar alguém, para guiar alguém, para ser luz para alguém. É fundamental. Ok, gente? Vamos lá, Marquinhos. Vamos nós. Vamos lá, João. Eu
fiz uma anotação aqui, logo nesse primeiro parágrafo. O amor que tenho é o amor que dou. Aí eu botei entre parênteses, não o que recebo. E, de alguma forma, essa doação que a gente faz, ela é corrompida durante a história, porque a gente, de alguma forma, é criado no formato de que a gente só vai estar feliz quando a gente recebe, né? É uma deficiência, uma carência sem fim, né? De se sentir querido, se sentir amado, acolhido, respeitado, enfim. E o amor puro e verdadeiro, na verdade, é aquele que brota de dentro para fora, né? Em algum momento aqui você fez a leitura em que Hamed compara, né, o amor ao sol interior. E isso me fez refletir que está diretamente ligado à nossa luz própria, né? A nossa capacidade como filhos do Criador, né? Como filhos viemos da fonte, né? Criadora. E se nós somos filhos dele, nós também somos luz. E quando você relatou o sol interior, eu fiz essa associação com o amor, né? O sol, ele se expande para todos os lados, né? Para todas as direções. Então, essa luz, ela não foca em um ponto, ela é muito mais expansiva. E comparando o sol com o amor, faz todo sentido, porque você falou aí, né? De particularidades do amor. Felicidade, alegria, né? Algumas outras coisas que você disse aí, alguns termos. E fiz alguma besteira. Pronto. E quando você remete ao sol interior, esse sol interior, ele não é alimentado de fora para dentro, né? E quando você entrou na parte do dizer não e do dizer sim, está ligado a essa conexão com o externo. E a gente se prende muito mais ao que está do meio externo, invadir o meio interno. E tinha que ser o contrário. E quebrar isso tudo é muito delicado. Essa necessidade que você falou, da gente se sentir... a dificuldade de dar o não, ela está diretamente ligado ao que eu comentei no início, a nossa criação é que a gente tem que estar, de alguma forma, a gente tem que estar agradando o próximo. Mas é baseado no que está dentro dele, na expectativa dele. É um pensamento meu em cima da expectativa do que o próximo quer receber de mim. É uma confusão danada. E, no entanto, a gente tinha que se conter, né? Se nortear e nutrir o que está dentro. O carro arriou a bateria. Eu encosto meu carro do lado. Se o meu carro não tiver com a carga de bateria boa, eu não vou conseguir ajudar o amigo a ligar o carro dele. Né? Uma bateria vazia não pode carregar outra. E nas nossas relações é bem isso aqui, eu tenho que me encher, né? Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho nada para doar, como esperar que alguém receba? Então, essa nossa necessidade de atender o externo primeiro é totalmente equivocada ao propósito que a gente tem que gastar energia.
E aí a gente volta à repetição de todo o estudo, né? Que eu tenho que cuidar dessa casinha aqui. Essa casinha estando repleta, né? Inteira, consistente, aí eu tenho que dividir com o que tem menos. Porque senão serão 2 perdidos, né? 2 em busca, eu serei mais um em busca do externo. E quando eu pensei no Sol, João, para finalizar a minha percepção aqui, quando eu pensei em Sol, eu pensei em luz, né? Em brilho, e eu pensei em diamante. E a pedra, né? Do diamante, ela precisa ser muito lapidada, né? Ela passa por processos muito fortes ali para ela ficar com aquele formato lindo que a gente vê numa joalheria, por exemplo, né? Ela não está embaixo da terra daquele jeito. Normalmente ela precisa, né, passar por um calor enorme ali, por atritos e por muita dor, né, no caso, se comparando com sensibilidade, para ela ficar naquele formato. E a gente, eu acho que uma das fugas do nosso ego é essa. Porque para eu transbordar o amor, eu preciso trabalhar a dor, a insegurança, o medo e um monte de particularidades que são nossas, né? Encarnados. E isso dá um puta de um trabalho. Para você se lapidar, eu penso que é um processo semelhante o da pedra, né, brilhante, o diamante em si. E dá muito trabalho. Então a gente acaba se apegando em quê? Não, eu não vou olhar para dentro, não. É melhor na hora que o Fábio me pedir, eu concordo para eu não chatear o Fábio, que ele não fica triste comigo. Poxa, eu tenho que pensar em mim. E a gente aprende, né, uma outra coisa, é que se a gente pensar na gente primeiro, a gente está sendo egoísta. Quem nunca aqui na infância ouviu isso, né, dos mais velhos? Que a gente está sendo egoísta. E o dizer não, de alguma forma, quando você pensa em dizer não, isso está no arquivo. E aí, eu vou agradar o próximo, mas aí eu me desagrado? Aí a gente vive com essa balança, mas a gente tende sempre a nos sabotar. E essa sabotagem, acho que ela já vem histórica. E o dizer não é uma particularidade dessa sabotagem, né? O não poder dizer não. A gente tem que pensar que ao invés de não dizer não, né, a gente tem que dizer sim, só que para a gente primeiro. E eu tenho que estar me transbordando do que eu tenho para eu poder dividir. Eu não posso estar com um saco vazio, e aí? Todo mundo com fome e eu com o meu saco vazio, de nenhum alimento para partilhar. Então, eu tenho que cultivar isso dentro de mim para eu poder ofertar. E a gente tende a se sabotar nesse preenchimento do amor pleno por conta do nosso ego. O primeiro sinal de dor a gente já esquiva. Quem aqui, né? Na hora que começa a lembrar de alguma passagem, algum momento encarnatório que passou, né, que foi doloroso, a gente tende logo a não vou pensar nisso não. Ih, não, estou muito bem, não quero mexer com isso agora não. Mas é cura. A dor, ela cura. E a gente tem que aprender a ter esse olhar carinhoso, né, com as nossas particularidades, com o que a gente julga que a gente pode se melhorar. Autoconhecimento, né? E para se chegar a esse amor pleno e amor puro, eu não vejo outra saída que a gente se trabalhar para se melhorar. Quanto mais eu tiver, mais eu vou poder doar. É isso. Você vai voltar, João? Ou abro para o povo aqui? Pode abrir. Pode abrir. Pessoal, vamos lá, fiquem à vontade para participar, para dividir. É dividindo que nós somamos no propósito.
Fiquem à vontade. Um de cada vez, sem empurrões. Boa noite, boa noite. Grande Fábio, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu ia falar, o Fábio sempre fala, né? Porque geralmente os temas realmente eles são assim bastante, enfim, né? Traz muito da gente, né? De todos nós, tenho certeza absoluta, e eu sempre fui uma pessoa muito proativa, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito participativo nas coisas que eu faço e que me proponho a fazer. Então, me perdoem, tá, gente? Mas tomei a palavra mais uma vez aqui. Vamos lá. Bom, isso é um tema, o amor, é um tema que eu venho trabalhando e perguntando para mim isso desde quando eu era muito jovem lá, né? Eu acho que desde as minhas primeiras percepções, assim, de eu mesmo na vida. Eu olhava em volta, tem um casal de namorado ali, eu te amo. Ou então, meu pai e minha mãe, eu te amo. Ou então, minha mãe comigo, eu te amo, né? E eu sempre perguntei, mas tem um amigo para o outro, eu te amo. E eu falei, mas o que é o amor? O que é o amor? E dentro dessas buscas minhas, em relação à espiritualidade, eu li bastante a Bíblia, li bastante o Evangelho, segundo o Espiritismo, entre outras literaturas. E o amor, né? Jesus, por exemplo, ele diz assim, né? Que você não acende a lâmpada, né, ou a lamparina, ou né, no lugar mais baixo da casa, mas acende no lugar mais alto para que ilumine a todos, né? Então, o amor seria, então, como o sol, né, que amanhece, que aquece quem está no frio e também queima quem está no deserto, né? É como a chuva que cai sobre as plantas, fazendo elas crescerem, também cai em quem está com frio em campo aberto, né? Como o vento que traz novos ares e também destrói tudo com sua força de ciclone. É como a terra que faz brotar, assim também como a terra que nos encerra a nossa vida, né? O que é o amor, né? Então essa é uma questão que eu acho que todos nós devemos, eu devo, né, me aprofundar cada vez mais nesse tema, né, o amor. Porque eu penso, será que nós estamos pelo menos próximos de compreender de verdade o que é o amor, né? Porque o amor, ele tem essas duas faces, né? O amor, ele tanto acalenta, como também, às vezes, te dá um pontapé para você andar para frente, né? Não sei. Mas, para mim, o amor é basicamente isso, sabe? É como o sol, é como a chuva, é como o vento, é como a terra. É isso, porque se eu olhar para as relações humanas, fica difícil realmente discernir o que seria o amor realmente. Então, forte abraço a todo mundo aí, muito obrigado e, mais uma vez aí, perdão pelo falatório, gente. Não precisa pedir perdão de nada, Fábio. Você é sempre bem-vindo, meu amigo. Fique sempre à vontade de partilhar com a gente, é sempre bem legal. O amor é um leque infinito, né? De possibilidades. Alguém mais? Fique à vontade. Só abrir o microfone e deixar fluir. Cri, 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 cri. Falar, né, mas o Hamed, ele é muito inteligente, assim, é impressionante, né, como a gente percebe através desses textos o quanto esses espíritos estão acima de nós e o quanto eles devem, né, assim, lutar para trazer as mensagens a um nível
perceptível por nós. Quando ele coloca no texto, né, ou na fala do João aí, e há diversidade de evolução no planeta. Aí eu fico pensando como é que isso funciona na nossa sociedade, né? A diversidade de evolução. Um é mais intuitivo, o outro está numa fase mais de sensação, o outro está mais numa fase de sentimento, e alguns já têm alguns resíduos do amor. E ele coloca como isso tudo, esse mix, né, que o Marcos trouxe aí para a gente, né, ele fez o esforço para mostrar que cada hora nós somos de um jeito, estamos convivendo com pessoas diferentes, momentos diferentes, e assim sucessivamente. Aí eu fico imaginando, né, e o fato de eu ter evoluído, talvez eu esteja hoje numa fase mais de sensação e caminhando para o sentimento, eu não perdi a minha intuição e não deixo de ter as minhas sensações. Ainda que eu possa estar vivendo mais o sentimento e até mesmo em alguns momentos conseguindo viver o amor. Então, esse mix da minha experiência evolutiva como sujeito, como espírito, me faz entrar em contato no mundo, né, no social, com espíritos e ainda estão somente numa fase mais intuitiva, ou o predominante dele é o intuitivo, ou o predominante dele é o sentimento, e alguns a gente percebe que são muitos, né, e tem um sistema afetivo muito apurado. Eu vou dizer assim, quando falo em amor, eu questiono muito, né? Se o amor é para se perceber ou se é para se viver. Eu não queria entrar muito nessa questão, não. Queria trazer mais essa relação minha com esse universo da diversidade de encarnados que tem do meu lado. E sem eu perceber de uma forma muito automática ou automatizada, quando um intuitivo se aproxima muito de mim, talvez eu deixe, né, de usar mais o meu sentimento e venha para uma condição mais intuitiva, é muito fácil para mim. E eu entendi, e é isso que o Hamed nos adverte, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Como nós convivemos com vários espíritos encarnados em condições evolutivas diferentes, muitas vezes nós podemos entrar em sintonia, né, pelo nosso momento, pelo nosso descuido, com esses outros espíritos. Mas é porque isso também ainda existe muito dentro de nós, né? E a gente acaba compactuando com o outro. É por isso que eu sempre me questiono, e eu falo mais do que realizo, né? Eu gostaria de fazer tudo o que eu faço, mas eu confesso para vocês que ainda não consigo, viu? Para mim é duro eu, às vezes, deitar, né, no momento de dormir e fazer essa reflexão, né? No que eu fui melhor hoje? Até mesmo para eu aprender a buscar o que o outro tem de melhor, né? Porque nós, às vezes, procuramos no outro o que ele tem de dificuldade para eu falar para ele que ele precisa melhorar, ao invés de eu mesmo entender que eu preciso estar melhorando em mim mesmo. Então, à noite eu sempre faço essa reflexão, né? Aquele velho ditado assim, onde é eu errei? Né? Onde é que eu estou falhando? Para ver se eu realmente possa ter esses sintomas comportamentais que o Hamed traz e que a gente fica pensando que o outro é dessa maneira, mas em muitos momentos nós podemos nos colocar e nós enganamos as pessoas, e nós, né, deixamos de dizer ou de ouvir o que o outro quer nos falar. Eu não sei se eu estou sendo muito doutrinador, vocês me desculpem, mas eu estou sentindo nesse momento, eu estou trazendo assim para o grupo, né? E muitas vezes eu estou nessa condição, em alguns momentos,
né? O Marcos deu o exemplo do dia. Olha, eu sei que não posso gritar com meus filhos, mas eu bato na mesa e mando eles calarem a boca, né, Marcos? Não sei, eu sei que não é toda hora que a Patrícia está aí para vigiar, né? Mas isso ocorre, né? São esses deslizes que nós temos por pertencemos a esse mix, né, de convivência com seres em condições evolutivas diferentes da nossa ou da minha, e também estar em condições de evolução diferente daqueles que convivem comigo. Então, o Hamed, para mim, ele traz essa advertência. Olha, como é que você está se comportando? Né? E ele é muito sutil, ele não fala assim, pensa como você age. Né? Ele fala assim, e os outros agem. Né? Até mesmo para ser sensível a essa dificuldade que nós temos de reconhecer o erro em nós mesmos. Né? Eu estou ficando fã desse cara, viu, João? Do Hamed. Eu não li muito do Hamed, mas eu estou começando a entender o processo, como funciona. Né? E é como se fosse um processo psicológico mesmo. Ele traz de uma forma muito, muito sutil e pouco incisiva. Né? Ele nos adverte, ele nos chama a atenção. Então, isso me pegou nesse momento enquanto o Marcos falava, né? E aquilo, muitas vezes a minha conversa com o meu semelhante é de registrar do outro, ainda aquilo ele não pode doar, né? E dessa forma eu começo a desrespeitar a limitação emocional do outro, a limitação mental e espiritual. Ou seja, eu não entendo muitas vezes, mesmo falando todos os dias, que nós não somos iguais. Os processos evolutivos são diferentes um do outro. Cada um está no seu momento, cada um está na sua verdade. Isso me questionou bastante nesse instante, né? E aquilo, eu volto a dizer, essa reflexão eu faço todo dia, né? Onde é que eu preciso melhorar? No que eu preciso me tornar melhor? Né? E às vezes me pego até, às vezes, pessoal, organizando receita para falar para os outros, né? Porque eu gosto de falar das minhas conquistas, eu gosto de falar da onde eu sou melhor, mas eu não posso esquecer, e o outro também percebe em mim onde eu sou de pior, onde eu não melhorei ainda, onde eu preciso me transformar, né? Do mesmo jeito que eu percebo do outro, o outro percebe em mim, e às vezes ele me respeita muito mais do que eu consigo respeitá-lo, né? Porque quando eu descubro algo novo em mim, eu tenho a sensação da aventura, eu quero contar, eu quero distribuir, é como se nada mais existisse ao meu redor, só existe aquela conquista, né? E às vezes eu me torno até inconveniente com as conquistas que eu tenho, porque eu passo a falar muito delas. E eu imagino que quem está do meu lado fala assim, poxa, se fosse só isso, Donizete, você já estaria no céu, mas tem muita coisa para você mudar ainda, né? Aí volta aquela questão, e o Marco sempre traz para a gente, né? Eu acho muito interessante, eu administrar as minhas próprias carências afetivas e fazer com os outros o que eu gostaria que os outros fizessem para mim. É o mandamento maior do Cristo, né? Quando se fala em amor. Né? Eu nem ouço falar muito do amor, porque será que a fome que eu dou, eu consigo repartir com o outro naquele momento que eu estou com fome? Eu não consigo. Primeiro eu preciso me saciar. Com exceção daqueles que estão muito próximos de mim, e eu caio naquele contexto, né, da consciência, da liberdade, da responsabilidade, eu atuo de uma forma proativa, dando um pouco do muito que eu preciso.
Mas fora disso, aqueles que eu não tenho essa concepção de convivência e de parceria, eu nem percebo. Né? Eu sou capaz de comer tudo o que eu tenho que comer sem pensar no outro, porque eu estou com fome. Então, isso é instinto, é isso que eu estou falando. Quando o Hamed traz o instinto, a sensação e o sentimento, para começarmos a abordar o amor efetivamente, ele está falando desse movimento que nós vivemos a todo momento. Somos teóricos extremamente intuitivos, extremamente perceptivos, né? E por aí afora. E por último aqui, eu queria colocar uma questão do Hamed traz também: não peça amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo, em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxa de gratidão e reconhecimento. E nós fazemos para o outro esperando e o outro nos retribua. Nós somos humildes, né? Entre aspas. Eu não posso dizer nós, eu pelo menos. Muitas vezes eu dou, mas eu estou esperando o reconhecimento do outro. Eu confesso para vocês que eu sou muito, muito atrasado ainda para doar sem nenhum sentimento. Uma hora esse cara vai me servir, uma hora essa pessoa, né, vai me ajudar. Por enquanto, né, ou na maioria das vezes, eu ainda tenho essa atitude aí, eu estou trabalhando nela e gostaria de estar mudando a cada dia de uma forma bem expressiva, né? O Hamed me tocou muito hoje, viu? E, por fim, ele nos orienta aqui, né? Eu não preciso olhar o que eu estou fazendo, nem o que o outro está fazendo, porque é muito comum para mim buscar os ensinamentos de Jesus para ver se eu consigo melhorar alguma coisa em mim, né? Ou ver o que o outro faz de melhor. Lógico, como psicólogo, eu até entendo, nós aprendemos através do outro. Nós mudamos a nossa personalidade com a ajuda do próximo. Mas só que nós escolhemos o que nós queremos, né, receber do outro. Nós não recebemos tudo que o outro nos dá, não. Principalmente quando a crítica não é uma crítica muito positiva, principalmente quando mexe com o nosso ego, como o Marcos colocou aí, né? A gente não admite de uma forma muito, muito rápida, né? Aí vem aquilo. E eu acho até o Fabinho me colocou, e às vezes a gente precisa sofrer, às vezes, para a gente entender que precisa sair de onde a gente está, né? A gente precisa desse abraço coletivo, né? E no meio desse abraço vem desejo, vem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Por quê? Porque as pessoas que estão ao meu lado, elas estão em situações evolutivas diferenciadas. Essa foi a maior lição para mim na noite de hoje. E aquele com quem eu convivo, ele é diferente de mim. E eu, ao invés de melhorar com o que ele tem de melhor, eu vou pesquisar o que ele tem de pior para falar para ele que ele precisa mudar. Então, ver a mudança do outro é muito fácil. É isso que o Hamed coloca. E falar que o outro precisa ser de um jeito e eu não consegui fazer aquilo que eu estou orientando, é muito prático. E o João matou isso com a maior sensibilidade. E nós temos que ter compromisso para a gente poder ajudar. Porque sem o compromisso, não vai existir responsabilidade. E se não há responsabilidade, nós podemos reincidir na nossa falha, no nosso erro. Então, para mim ficou assim, seguir os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigir de ninguém, sem jamais esquecer que somos responsáveis. É essa a palavra mágica para mim hoje. E eu sou responsável pelos meus sentimentos. E o que eu sinto é o que eu mais, né,
falo que o outro que causou em mim, né? Eu nunca coloco que os sentimentos que eu tenho são fatores do meu processo evolutivo, da minha construção emocional, do meu sistema afetivo, né? Como a neurociência coloca aí, né? São processos dos meus neurônios e me geram a emoção e, consequentemente, quando a emoção se torna consciente, ela vira sentimento. Então, eu sou extremamente responsável pelos meus sentimentos. Obrigado, gente. Desculpa aí, viu? Muito bom, Doni. Está pedindo desculpa por quê? Porque às vezes a gente se encanta, né, com o pensamento e às vezes, né, invade um pouco. Ô, Doni, baseado na sua fala, tenha paciência comigo, então, tá? Ô, Doni, eu vou te fazer uma pergunta. Abre o microfone. Não sei se eu vou poder responder, viu? Vai sim, vai sim. Baseado na sua fala, né, de que a gente dá esperando receber em troca, então a gente faz uma interpretação errada do trecho da prece que diz é dando que se recebe. A gente interpreta de forma errada isso? Podemos concluir dessa forma? Eu acho que sim, viu? Sim. O João é melhor do que eu nisso daí, viu, João? Mas eu vejo assim, o Francisco de Assis, ele era muito, tinha uma conexão muito grande com a natureza. Então, ele entendia que o universo provia ele, né? E nós não estamos nessa condição ainda. Nós ainda queremos que o outro nos sirva. Verdade. Aproveitando essas particularidades aí do amor, né? O amor é de uma amplitude absurda. A Gleice, que está aqui na sala com a gente, teve um outro estudo nosso, mas, se eu não me engano, foi num estudo de Umbanda, que a gente fez numa segunda-feira, e ela relatou sobre as formas de amar. Se eu não me engano, é até particularidade de um livro que ela estava lendo. E essas formas de amar, né, que é o que eu vou pedir para ela partilhar com a gente aqui, eu acho que tira da gente um pouco da cobrança que nós fazemos, né, em querer receber do próximo. Né, na minha relação com meu amigo Donizete, na minha relação com a minha esposa Patrícia, na minha relação com os meus filhos, né? Eu penso que são várias formas de amar, né? Amo Donizete, amo meus filhos, amo Patrícia, amo João, né? As nossas energias, né, elas se conectam. E quando eu fiz uma avaliação um pouquinho mais profunda, em meditação disso que a Gleice trouxe, eu, de alguma forma, me deu um start, né, um insight para eu não ser tão cobrador, sabe, do que eu estou recebendo. Porque a gente cria muita expectativa, né? O nosso amigo Paulinho, João, uma vez ele, daquele formato dele, né, de falar, em resumo, ele disse para mim que quando uma pessoa nos decepciona, e isso envolve o amor, né, com uma dessas particularidades, já que eu vejo o amor presente em tudo, né, ou com a presença ou pela falta de. Quem nos decepciona, vamos tentar associar com essa doação de amor, né? Se o Donizete me decepciona, é em cima de uma expectativa que eu criei em cima dele. Então, quando a gente se decepciona, é como se a gente tivesse uma pessoa, né, que a gente tem em cima de um pedestal, né, que está num patamar acima, porque entende mais do que a gente, porque isso, porque aquilo. E quando essa pessoa cai de lá, ela não se colocou lá, nem muito menos se tirou de lá. Isso é tudo percepção nossa. Então, as nossas expectativas no próximo
que geram, né, a satisfação de ser amado ou a insatisfação de não receber o que nós mesmos queríamos. Então, até nisso é dentro. Até no que a gente ganha, se aquilo vai nos fazer bem ou fazer mal, é dentro do que nós estamos, né, carregados, né, do que nós temos aqui, né, no caso do que no amor que eu dou. Então eu só vou dar, eu só vou retribuir aquilo que eu tenho aqui dentro. Então tá tudo dentro. Tudo dentro. Ô, Gleice, você tá por aí? Gleice Aparecida? Sim. Te botar nessa roubada aí. Você tem aí você sabe de cabeça ou tem aí de fácil acesso? Eu sei de cabeça e o Donizete também sabe, que eu sei. Dori, tá todo mundo rolando a bola para você. Vamos lá, Gleice, é contigo. Então, esse livro que é chamado As 5 Linguagens do Amor, né? Ele vai tratando sobre as formas que cada um tem de amar. E cada um tem uma forma de amar diferente do outro, né? E eu acho que esse é o maior causador dos nossos problemas, né? Porque a gente sempre acha, igual o Marcos falou, que o outro tem que amar de acordo com as nossas perspectivas, né? Com o nosso querer. Então, esse livro, ele trata dessas 5 linguagens, e uma delas é palavras de afirmação, né? Quando o outro fala, vamos dizer, eu te amo, eu gosto muito de você, você é linda, você... Enfim, são palavras de afirmação. A outra é qualidade de tempo, que é você passar tempo, né, com aquela pessoa que você gosta, enfim, vamos no cinema, vamos não sei aonde, enfim, e aquilo dali é uma demonstração de amor também. Tem uma outra que é o toque físico, que envolve tanto a parte sexual quanto o toque mesmo da pessoa querer abraçar, querer beijar, né? Tem as maneiras de servir, que é o que a gente costuma trazer muito dos nossos pais, principalmente, né? Que a gente costuma ver, principalmente na infância, nossa mãe limpando casa, fazendo as coisas dentro de casa, né? E aquilo dali, para ela, é uma demonstração de amor, tanto para o filho quanto para o marido. Essa maneira de servir tem muito a ver com isso, né? Pelo que eu entendi no texto. Donizete, você me ajuda se eu esquecer alguma. E deixa eu lembrar. O ato de presentear também, né? Então, algumas pessoas, elas entendem que presenteando, elas estão demonstrando amor. Então, eu acho que eu falei 5, né? Então, é isso. Cada um tem uma forma diferente de amar. E às vezes a gente demora um pouco para entender isso, e a gente realmente acha que aquela pessoa não gosta da gente, ou enfim, mas na verdade ela está amando com tudo que ela pode, da maneira que ela aprendeu e da maneira que ela acha certa expressar aquilo, né? Muito bom, Gleice Aparecida. Sabia que você ia matar essa charada. Doni, quer acrescentar alguma coisa? Ou João, em cima dessa fala aí? Não? Vamos lá, pessoal. Tem muita gente na sala hoje, hein? E pouca gente falando. Fiquem à vontade, por favor. Não tenham vergonha. Eu tenho uma outra coisa para falar, em cima do que o Donizete falou, que tudo que ele falou para mim foi muito bonito, para mim me chocou bastante mesmo, e me fez lembrar de uma passagem de Santo Agostinho, que é muito bonita, que ela fala mais ou menos assim: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, e foi assim que cheguei a me conhecer e ao ver que em mim precisava de reforma. Então, essa parte, né, fala muito sobre o autoconhecimento, né? Entender os nossos desejos, entender os nossos limites, e é uma parte da codificação que eu acho muito bonita, que eu acho que a gente mesmo deveria fazer todos os dias. Repensar o que a gente fez durante o dia, né?
o que a gente pode melhorar, o que a gente deve continuar realizando, enfim, fazer realmente uma autoanálise e assim se autoconhecendo também. E tudo gira e cai no autoconhecimento, né? Nesse aprimoramento, nessa reforma íntima, né? E eu acho que é assim, é se lapidando que a gente se transborda para poder doar. Legal, Gleice. Muito obrigado. Bernardo, Robson, Vinícius, Ana Cláudia, Patrícia, Marianita, Jéssica, Rita, Carolina, Flávio, Jorge, Lúcia. Vamos participar, por favor, sejam bem-vindos. Ainda temos tempo. Conhece-te a ti mesmo, abordagem de Santo Agostinho. Legal. É o olhar para dentro, né? Adentrar o salão dos espelhos e se conhecer. Encarar sem ter medo das dores e das sombras. É tenso. Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade. Ninguém vai? Por favor, participem. Vinícius? Vinícius? Opa, Vamos lá. eu só funciono, eu só Convocado. funciono no tranco mesmo, né? Tá doido para falar que eu sei? Então, gente, eu estava refletindo aqui, é uma coisinha, assim, é bem pouco, sabe? Mas eu estava refletindo aqui, que cada um, quando fala de amor, a palavra amor, cada um pensa, assim, logo naquilo que vem, assim, que vem em primeiro lugar e alguma coisa para alguém. Por exemplo, fala amor, alguns pensam amor de mãe, outros pensam um amor por um amigo ou pelos filhos e tal. Só que a gente tem que aprender também a olhar para dentro e se amar também, né? Não pensar primeiramente no próximo, mas a gente tem que se voltar também. Tipo, quando fala amor, a maioria das pessoas não pensa em si mesma, sabe? Tipo, eu me amo em primeiro lugar. É isso só isso. Eu estava refletindo aqui. Esse amor próprio aí, acho que é fundamental na nossa caminhada terrena. Eu estava pensando aqui, Vinícius, quando você falou, não tinha muito a ver, né? Mas de alguma forma me ativou aqui com os meus botões. A gente tem uma dificuldade muito grande para nós que somos, né, reencarnacionistas. A gente cria uma imagem de espírito, né? Quando a gente pensa num espírito, você pensa em luz. As próprias energias, né, João, na Umbanda se escuta muito isso. Quando o Marcos vai dar passividade, ele está dando para quê? Para uma entidade. E, de alguma forma, a palavra entidade, a gente coloca ela, né, num patamar diferenciado, né, em cima de um pedestal, como se a palavra entidade, né, tivesse ligado, de repente, à santidade. Só que quando a gente encarna, nós somos espírito. João, se eu estiver errado nessa parte, me corrija. Nós somos espírito. Quando nós encarnamos, a gente se referencia, né, como alma. Correto? Eu sou uma alma, né? Um espírito enquanto desencarnado e uma alma quando encarnado. A gente tem muita dificuldade
para entender... Pessoal, entrem depois de mim se eu estiver falando alguma besteira, tá? Porque é uma... A gente tem que entender que o Papai do Céu, quando... Ó, pronto, pum, vai para a Terra. A gente ganha um liquidificador, mas lotado com muitas pitadas de muita coisa. E a gente tenta ficar expulsando, colocando debaixo do tapete, usem o termo que quiser. A raiva, o medo, a inveja, esses sentimentos, essas sensibilidades, essas sensações de que a gente julga serem erradas. Só que isso, se nós somos um computador, né, isso vem dentro do conteúdo, né? Vem como pasta. Isso vem baixado no nosso programa. E quando a gente nega, quando eu nego, de repente, eu estar sentindo raiva do Doni, eu ficar chateado com o Doni, ou eu tenho inveja do Doni, eu estou negando um amor próprio. Porque eu tenho que entender tudo que tem dentro de mim, não dá para jogar as coisas fora, acho que a gente tem que cada vez acolher mais, e eu tenho pensado muito isso nos meus processos de dor, que a gente tenta repelir, mas eu tenho entendido que a gente tem que ter um acolhimento. Eu vi até uma foto bacana outro dia de uma criança, era uma criança assim, né, meio que indefesa, e uma imagem de uma sombra assim, com os olhos vermelhos assim, mas aquela sombra não era algum lobo mau querendo pegar a criança. Eram os medos, os traumas e algumas particularidades da própria criança. E ela tendendo a repelir aquela sombra, né, com os olhos vermelhos, e logo no outro quadrinho assim, vem ela abraçando essa sombra, que ela tinha um formato de lobo mau assim, e logo em seguida esse lobo ele vai e se aconchega nela. E eu tento trazer isso para cá agora, para que a gente possa, né, eu, Marcos, com os meus, e cada um de vocês aqui que estão na sala com os seus, que a gente possa ter mais carinho com as nossas particularidades, com o que está impresso dentro da gente. E a gente tem que parar de repelir essas sensações, essas particularidades que são dos encarnados. Se eu ficar chateado com o Doni, tá tudo bem. Eu só tenho que depois entender o porquê que eu me chateei com o Doni. Será que realmente ele emanou alguma coisa, falou alguma coisa que cabe eu estar chateado, ou foi em cima da tal expectativa? Então, a gente tem que olhar para dentro para acolher. Tem gente que não gosta muito desse termo, né? Mas a gente tem que acolher as luzes e a gente tem que afinar a luz com a sombra, né? O que já está bem nítido, né? Bem iluminado, com o que ainda está escondido. E é isso que ainda está dentro de mim, que eu não consegui trabalhar, que eu penso ser a sombra. A sombra não é um demônio, não é o diabo, né, externo que vem me pegar, que ressurge das larvas do chão da terra e vem me buscar. Eu estou falando das sombras minhas, do que eu ainda tenho que evoluir, do que eu tenho que lapidar. E o auge da lapidação, né, o auge do equilíbrio da luz e da sombra, eu não consigo achar outra palavra senão o amor. E Preto Velho sempre repete isso, né, nos trabalhos de Umbanda, que a religião do futuro, a grande religião que Cristo queria, né, quer que nós espalhemos, né, e divulguemos, é o amor, não é a Umbanda, não é o Espiritismo, não é o Catolicismo. Quando nós aprendemos a ter como religião, que é o religar, né, o reconectar, com o amor a gente vai estar reconectado com Cristo. Falei demais. Vamos lá, pessoal, à vontade para participar. Alguém escreveu alguma coisa aqui, mas eu não... Eu abri aqui.
E Jéssica, muito grande. Abre o microfone aí. Fica à vontade. Jéssica Magliano. Jéssica, você está aí? Bom, eu vou ler o que ela escreveu. Doce é sentir em meu coração, humildemente, vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho. Sou uma parte de uma imensa vida, que generosa reluz em torno a mim, imenso dom. Jéssica, chegou para me salvar, é uma poesia, é um poema. É uma música de Francisco de Assis. Eu acho que o Francisco, né, representa muito aí, mostra muito o amor que ele teve aqui, né, mostrando para a gente aqui na Terra. É uma música de Francisco de Assis, eu não tenho muita coisa para falar, porque esse assunto é bem profundo, né, então eu estou aqui hoje só ouvindo mesmo. Você sabe cantar? Fugiu para não cantar. Alguém sabe? Eu fiquei meio senti em meu coração, humildemente vai nascer. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Fala aí. Generosa, reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Vou postar aí no que tem a música, essa música é boa, maravilhosa. Vou postar o link aí para ele. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com tantos campos flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos der. É muito lindo. Bacana. Gente, isso daí para mim é uma forma maravilhosa de amor, de vocês expressarem amor pelo nosso estudo aqui, pelo nosso aprendizado. Legal, muito bacana. Parabéns. A gente vai postar aqui na conversa aqui o link da música no YouTube. Maravilhosa. Legal. Muito bom, muito bom. Bacana. Gostei. Ô Marcos, a gente está falando aí um pouco do amor, só para, assim, um entendimento que eu trago e eu acho bacana, e para mim é interessante no primeiro momento, para eu sair da euforia, né? E quando a gente acha que está amando, a gente fica muito eufórico, e é muito bom, realmente. Eu acho que a gente tem esse direito de curtir o momento em que você acha que está amando, né? Mas existe uma parte do nosso cérebro, ela gerencia o desejo, né? E esse desejo é estimulado, ou ele é despertado, essa área, por um estímulo externo, né? Então, o estímulo chega até essa parte do cérebro. Eu estou falando de neurociência aqui, viu, gente? Tá? Mas dentro do evangelho, para trazer isso no evangelho de uma certa forma. Então, quando há uma compensação desse meu desejo, né? Isso me gera uma percepção diferente, porque, da mesma forma como a intensidade ou a energia que eu gasto
quando é um desejo de fazer o que não devo, ou de construir aquilo que eu preciso, e nós relacionamos o amor com a prática do bem, né? Nós relacionamos o amor muito na prática do bem, né? Mas não é só isso, né? Então, eu preciso começar a prestar atenção nessa sensação, né? E eu tenho, e o Hamed trouxe nessa noite para mim, porque a sensação ela tem que virar um sentimento, né? E o sentimento é que vai começar a me dar algumas fagulhas do que seja o amor realmente. Pelo menos no meu entendimento, eu não consigo ainda chegar nesse ponto do meu entendimento, né? Às vezes o meu entendimento é muito complexo, ou me desculpe eu falar, às vezes eu não sei nada, né? Mas eu queria trazer isso, a gente tem que ter esse discernimento, né? E quando o apelo do meu desejo é para eu praticar o bem, e vem uma sensação diferente, eu não posso confundir isso com amor. Isso não é amor ainda, né? Para mim, é um pouco difícil. Pelo menos eu percebo assim. Eu não estou dizendo que é uma verdade, viu, gente? Tira a afirmativa minha. Pelo menos no meu consenso, isso não é amor ainda, né? É algo mais. Porque o amor, ele não vai passar pela sensação, né? O Hamed deixou isso bem claro para mim. O amor está acima da sensação, ele está acima do sentimento. Então, se eu sinto que estou tendo aquilo e está sendo bom, e tenho a sensação de realização, isso para mim não é amor ainda. Só eu queria trazer, para fechar a mensagem do Hamed hoje, porque para mim foi imprescindível o entendimento que eu tive hoje. Viu, gente? Muito obrigado. Legal, Doni. Eu tenho tido essa percepção também, Doni. Acho que você não está sozinho, não. E que se a gente joga, né, os sentimentos dentro de uma pirâmide assim, né, o amor ele está soberano, né, sozinho aqui, digamos que acima desse topo, né? E quando você abre o leque amor, está tudo isso que está abaixo, né, dentro dessa pirâmide. Eu tenho tido essa percepção também, que não, a gente não pode colocar na galeria na prateleira de sentimento, né? Ele está num nível diferenciado. E é isso que eu tenho entendido quando nos trabalhos de Umbanda, o Preto Velho diz, né, que a nossa religião tinha que ser o amor. É muito amplo, o que ele está dizendo é muito mais do que eu consigo entender. Eu acho que eu estou entendendo, mas ainda é muito maior. E eu acho que tem a ver com o que você falou, de que a gente enquadra o amor num sentimento, e ele é muito mais amplo do que isso, né? Essa palavrinha miúda, ela é o real sentido do que o Deus quer que a gente... né? Paulo sempre diz, né, Doni? Da fonte viemos, da fonte retornaremos, né? Nós somos centelhas divinas. E a gente tem que fazer brilhar essa chama dentro de nós, que é esse sol, né? Esse sol interior que o João utilizou lá no início. E essa expansão toda, ela se dá com o amor, que a gente ainda não sabe viver na pureza da palavra, né? Dentro da sua totalidade, assim. É isso. Mais alguém querendo participar? Donizete, aqui é a Janaína. Oi, Janaína. Que bom que você chegou. Doni, com todo respeito, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Sim, porque foi as suas palavras, assim, vai muito com o que eu também sinto, sabe? Com todo respeito. Isso aí, Janaína. Ô, Dona, eu lembrei do Paulo de novo, quando diz assim, né, um rei contratou um cara do lado dele, né, o rei era muito idolatrado, né, aí ele contratou um funcionário lá, né, pro reinado, para ficar dizendo para ele assim,
lembre-se que você é humano, para ele não se sentir, né? E vai descendo, né? Obrigado, Janaína. Obrigado, pessoal. Mas, assim, eu estou trazendo algo que eu vivi nesse momento aqui com vocês. Talvez se eu não estivesse aqui com vocês, com a energia de todos vocês, eu não tivesse tão cúmplice de mim mesmo nesse momento, entendeu? Obrigado. Doni, eu tenho sentido isso a cada trabalho nosso aqui de terça, né? A gente precisa se entregar, né? Se abrir. Quando a gente se abre, a gente, né, diminui as partículas, né, que podem atrapalhar que as coisas cheguem até nós. E essa partilha nossa aqui tem me edificado muito também, porque quando o João me dá o tema de manhã, aí eu li, o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Aí eu estava chegando no trabalho, aí me veio assim, bom, eu só posso dar o que eu tenho para ofertar. E fui. E quando a gente chega aqui, o Hamed já traz, o Hamed ele não te impõe nada, né? O Hamed é igual uma sucuri quando pega o boi, né? Ele abraça ela assim, aí você se mexe, ele abraça mais um pouquinho, aí você se mexe, ele abraça mais um pouquinho. Você não percebe que ele vai te envolvendo e te convencendo, acho que não cabe bem, mas ele vai te mostrando, ele vai te abrindo os olhos, ele vai abrindo a cortina devagarinho para essa luz entrar de manhã no quarto, né? Ele não abre a cortina de uma vez só. E essa calmaria, assim, e a gente só ganha entendimento depois que a gente partilha. O João vai lendo, faz o comentário, eu faço, você faz, e no final, quando a gente consegue somar isso tudo, né, abertos para o conhecimento, realmente a gente sai do trabalho diferente do que entrou, e isso é muito bacana. E eu fico muito feliz da gente estar sempre reunido aqui, independente se nós estamos em 1, 2 ou 3 encarnados, ou se estamos, né, em 20, é muito edificante, e até mesmo como egrégora, né, até os que não falam, de alguma forma a energia deles se expande, né, e faz com que a gente se conecte nesse grande aprendizado. Muito obrigado por vocês existirem, doando o amor nas suas 1001 possibilidades. João Carlos Chaves, 21 e 29. É contigo. Pois é, né? Eu estava aqui ouvindo, né, claro, todos vocês, e veio uma figura que todos nós conhecemos muito bem. Você tem, em qualquer lugar que você vá, né, principalmente aqui no Brasil, você vê os passarinheiros, né? Aquelas pessoas que prendem o passarinho para o passarinho ficar cantando para ela, né? Outra hora o cara prende para o passarinho cantar e agradar os outros para ele poder vender por um bom preço, tá? E é a maneira que o cara tem, né? É o amor que ele dá, é o amor que ele tem. Então, para ele, esse amor pelos bichinhos é prendendo, para cantar para ele na casa dele, no momento que ele quer carregar para a rua, para ficar cantando, para os outros verem, para ele poder vender, né? Então, ele não é um assassino diretamente de um pássaro, apesar do que ele está fazendo ali, a gente já sabe que não é o ideal. Mas ele não é diretamente um assassino, ele é alguém que, na maneira dele, tem amor pelos pássaros, principalmente os canoros, né, os que cantam. Num outro momento da evolução dessa criatura, ele vai ser um defensor da natureza, ele vai ser um defensor do pássaro livre. Aquele amor que antes prendia, lá na frente, é o amor por ver livre. Então, ao invés de ele botar uma gaiola para ele dar o alimento, para ele dar água, ele vai cuidar da mata, para que a mata dê o alimento ao pássaro livre, e ele vai ficar admirando o pássaro livre, vai ficar curtindo o pássaro livre, né? E se a gente pensar bem, todo o processo da evolução é assim, tá? O sujeito brutal, ignorante, né,
sem sentimentos, lá de trás, de séculos e milênios atrás, ele veio se desenvolvendo aos poucos. E ele não começou a gostar do ser humano, a defender o ser humano, a amar o ser humano de uma hora para outra. Até hoje nós vemos isso. Essas pessoas que têm assim uma dificuldade maior no trato, no relacionamento com o ser humano, ela começa a mudar isso com os animais, protegendo os animais, adorando os animais, né? Defensora dos animais. Parece que elas são indiferentes ao ser humano. O forte delas são os animais, porque elas mesmas dizem que os animais são, como é que se diz? Eles não traem, eles não machucam o ser humano no sentido do sentimento, né? Eles são amorosos, eles são dignos, respeitosos com o ser humano. Então eles dão o amor deles, da maneira deles, para os animais. E lá na frente, numa outra existência, ele vai elevar aquele amor, né, ao nível do ser humano. Então ele vai ser também uma pessoa amorosa com os seus irmãos humanos. Então tudo é um processo, gente. Na verdade, tudo é um processo. Tá? A espiritualidade, sempre seguindo as orientações do Cristo, a espiritualidade amiga nunca ataca ninguém. Entendeu? Não ataca, não fala mal, não faz referências maldosas a nenhuma atitude de um ser humano do passado quando ele era cruel, quando ele era isso, quando ele era aquilo. Mas sim se refere àqueles períodos, àquelas fases, como uma fase de ignorância, no sentido da falta do conhecimento da lei maior. E esse conhecimento da lei maior só se faz com o tempo, né? Com muita experiência, com muita busca. Então cada um de nós vai buscando entender o amor que tem, né? Da sua maneira de encarar a vida, com a bagagem que traz consigo. Por isso é que nesse texto de hoje do Hamed, deixou bem claro isso, né? Ninguém deve forçar o outro a dar aquilo que o outro não tem. Porque quem faz isso nem sequer gosta de si mesmo, nem sequer se ama, na verdade, né? Porque se gostasse de si, se amasse, não exigiria do outro o que o outro não tem, porque iria compreender o outro, não é verdade? Por que Jesus tem uma compaixão, um amor, uma fraternidade imensa para com todos nós? Porque ele tem muito amor para dar, e ele sabe o potencial do amor que ele tem, da conquista que ele chegou, em termos de amor. Então ele sabe nos aguardar, sabe nos dar oportunidades, não é? Sabe o momento que deve deixar que a gente arrisque, que a gente tente, que a gente faça alguma coisa, mesmo que vá se machucar depois. Mas ele sabe que a dor que virá em seguida é a dor do despertamento, é a dor da mudança para melhor depois. Ele sabe disso. Então ele respeita a cada um de nós como nós realmente somos. E ele sabe que nós só damos o que nós podemos dar. Que a gente nunca vai poder dar o que não tem. Ele sabe perfeitamente, né? Então, podem reparar que, né, o Hamed, por exemplo, foi aí elogiado pelo Doni, né, e eu também sou fã do Hamed, muitos anos. Ele traz esse lado, né, amoroso do entendimento verdadeiro, tá? É como, sempre lembram para nós assim, é como nós aqui encarnados temos com as crianças muito pequenininhas, tá? Você vê que raramente a gente vem a conhecer ou a saber de uma pessoa que maltratou um recém-nascido, que maltratou uma criança de meses só. É muito raro, acontece, mas é muito raro. A maioria das pessoas entende, perdoa, compreende, porque sabe que aquele ser não pode fazer mais do que ele tem feito. E as atitudes dele são compatíveis, né, com a fase que ele está vivendo ali naquele corpinho. Então, se a gente tem esse sentimento, se a gente tem esse desembaraço, né, para lidar com uma criança, por que a gente não tem com um adulto, um jovem? Todos temos a capacidade, basta querer, né? Então, da nossa parte, a gente tem que querer ouvir, querer entender, querer auxiliar da maneira como o outro vai nos receber.
e não como do jeito que a gente quer que ele receba, ser recebido, melhor dizendo, né? Então a gente tem que aprender isso. Se eu quero lidar com alguém, se eu quero fazer algo para alguém, colaborar principalmente, eu tenho que saber que a pessoa é o que é. Eu não tenho que projetar nela algo que eu quero, que eu desejo que ela seja. Não tenho que fazer isso. Eu tenho que lidar com ela da maneira como ela é. E aí sim, vai ter produtividade no que eu quiser, no que eu puder fazer por ela. Aí vai ter produtividade, né? Agora, o Marquinhos estava falando nessa questão de projetar no outro o que nós queremos, e aí o outro não vai fazer, não vai dar conta, porque fomos nós que projetamos, não é a capacidade que ele tem, não é o preparo que ele tem, não é o momento dele, e aí a gente vai se decepcionando, né? A gente vai se isolando, quando que o maior tesouro está no confronto no bom sentido, no enfrentamento no bom sentido. Esse é o tesouro que todos nós vamos sair ganhando. Agora, se a gente ficar escolhendo aqueles que, né, são exatamente aquilo que a gente imagina que deveriam ser, a gente vai ficar sozinho, vai ficar esperando, vai ficar procurando. Por quanto tempo? Né? Por que tem pessoas que são extremamente solitárias? Porque elas são profundamente, ou melhor dizendo, né, elas não são solidárias. Tá? Ela é solitária porque ela não é solidária. Então, esse negócio da gente viver aí mal-humorado, reclamando de todo mundo, nada presta, todo mundo é perigoso, todo mundo é egoísta, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, o problema não está em todo mundo, o problema está conosco mesmo. Tá? Se a gente aprender a ser mais solidário, nós vamos deixar de ser solitários. Certo? O bem, a felicidade do outro, né, que a gente quer que o outro vivencie, mostre, nós temos que fazer ele também dentro de nós. Fazemos em nós, ajudando ao outro a conquistar também, aí sim vai dar tudo certo, do jeito que a gente gostaria. Tá? Mas enquanto a gente for egoísta, enquanto a gente ficar procurando, a gente não vai ver, né? Não vai sentir, não vai compartilhar o que poderia estar vendo, sentindo, compartilhando. Tá? Então temos que ser solidários, sim. A tarefa com o Cristo é uma tarefa de quê? De amor. O amor resume toda a doutrina do Cristo. Por quê? Porque toda a doutrina dele é de libertação. Amor liberta, amor não aprisiona. O amor que aprisiona é egoísta, é o passarinheiro. Mas lá na frente ele vai entender que ele foi egoísta e ele vai lutar pela liberdade do irmão pássaro. Né? Entende a profundidade da coisa? Né? Tem criaturas que só conhecem o sítio, a fazenda onde mora, e acha que o mundo é aquilo. Não sai dali para nada, vive em função daquilo. É uma maneira de viver, de evoluir, claro que é. Mas poderia ser mais ampla, não poderia? Se ele buscasse o conhecimento fora daquelas terras onde ele vive, ele ia ver que tem outras terras diferentes, outras terras com outras características, e que não são melhores nem piores do que as dele, né? Porque se a gente olha para o deserto, a gente diz assim, eu moro no Brasil, é um país que tem a maior parte do seu território altamente produtivo, né, muito fértil. Aí eu vou para uma região, para um país aí onde a área desértica é gigantesca, eu vou dizer assim, não, lá não dá para viver, lá não tem como aprender e fazer nada lá. Mas nós sabemos que tem irmãos que nasceram lá, se adaptaram e produzem coisas boas lá, crescem e evoluem por lá. Não é? Se olharmos para os irmãos que moram nas regiões mais frias do planeta, né, onde tem mais gelo, quase que o ano inteiro, a gente vai pensar logo assim, meu Deus, deve ser um horror morar ali, uma vida miserável. Engano nosso. Eles descobriram como viver muito bem lá.
progridem, evoluem tranquilamente. Então, se a gente sai daquele mundinho, né, que num primeiro momento é tudo que nós temos, se a gente sai desse mundinho, a gente vai descobrir coisas maravilhosas. E quando a gente sai desse mundinho, a gente aprende a ser o quê? Solidário. E aí a gente sai da solidão daquele sítiozinho, daquela fazenda, e passa a viver na amplitude, né? Porque quis conhecer, quis aprender, quis se relacionar, quis se desdobrar, vamos dizer assim, né? Quis ser solidário. E ser solidário, gente, não é só estar ajudando os outros, não. É muito mais do que isso. Amar não é só as pessoas que a gente gosta, que são próximos, não. Amar é muito mais do que isso. E é muito mais importante amar. Não é verdade? O que é mais difícil, a pessoa difícil, é muito mais importante amar a pessoa difícil do que amar a pessoa que está ali, sintonizando direitinho conosco. É muito fácil, né? Claro que hoje ainda temos inúmeras situações que dificultam muito esse entendimento e essa prática. Todos nós sabemos disso. Mas não é o momento certo para você ser solidário? Para você buscar compreender a dificuldade do outro? Viu o que o Hamed colocou ali? O tempo todo nós convivemos com espíritos que estão começando a caminhada ainda. São muito mais instinto, não é? Do que sentimento. O tempo todo você encontra pessoas assim, né? Então, se o Pai nos colocou nessa diversidade de conhecimentos, né, de evoluções diferentes, de níveis evolutivos diferentes, é porque isso é uma escola maravilhosa, né, para o discípulo. Então, nós somos os discípulos. É uma escola maravilhosa você lidar com as diversidades, você lidar com o novo, você lidar com o diferente, você lidar com aquilo que é fora do teu âmbito de conhecimento, de vivência. Tá certo, gente? Isso tudo é para se pensar, né? Nada é tão fácil, mas também nada é tão complicado quanto parece. Então, tudo isso é para a gente refletir. E aí, então, vamos lá fazer a nossa prece para poder encerrar o trabalho. Então, agradecendo sempre ao Pai misericordioso, já reconhecendo definitivamente que sem a misericórdia do Criador universal, nada do que fazemos, nada do que conquistamos, nada do que temos como objetivos mais nobres seria possível. É o Pai que nos dá todas as oportunidades, é o Pai que nos dá todas as lições, é o Pai que nos dá todas as provas, é o Pai que nos dá a oportunidade do resgate, do recomeço, do refazimento. É o Pai também que nos dá a força, que nos dá o incentivo, que nos dá os irmãos que nos apoiam, que ficam lado a lado conosco no dia a dia, justamente porque somos necessitados desses irmãos. E num outro estudo, Senhor, que fizemos ainda hoje, quando se falava da necessidade de termos intérpretes, irmãos espirituais que estão tão próximos de nós, que são verdadeiros intérpretes nossos, junto a irmãos mais elevados. E esses intérpretes recebem dos irmãos mais elevados as intuições, as orientações, e como eles estão muito próximos a nós, os intérpretes falam a nossa linguagem no dia a dia. É aquela mãe que encarnou, é aquele pai que encarnou, que nos recebeu como filho, é aquele irmão consanguíneo que está lá dentro do lar, enquanto nós fazemos as nossas aventuras negativas, às vezes até mesmo prejudiciais a nós e aos outros. É aquela pessoa que amorosamente nos chama a atenção, amorosamente nos chama à reflexão. Então, agradecemos, Senhor, profundamente por todos esses irmãos próximos a nós, verdadeiros intérpretes, que temos, que necessitamos ter, para que o nosso conhecimento no dia de amanhã abranja muito mais além do que hoje está abrangindo. Para que
a linguagem, o aconselhamento, a luz maior, tudo aquilo que está acima da nossa capacidade de percepção, chegue até nós também, de uma forma mais simples, mais reduzida, mas que desperte a nossa atenção. Então agradecemos sempre toda essa ajuda, todo esse amparo. E nesses dias difíceis, como sempre estamos lembrando, sempre estamos buscando nas orações, por tantos e tantos irmãos nesse planeta que estão hoje sem esperança, que estão desiludidos, desesperados, não vendo outra possibilidade a não ser dor e sofrimento, a não ser miséria, a não ser derrotas, aniquilamento. A todos esses irmãos, os nossos votos de muita paz, de muita serenidade, para que percebam que as maiores dificuldades que surgem trazem sempre as maiores possibilidades de um novo aprendizado, de um novo recomeço. E que, com certeza, irá gerar oportunidades muito melhores depois. E assim então seja, graças a Deus. Assim seja, João. Pessoal, muito obrigado, viu, mais uma vez pela parceria de sempre. E hoje eu queria aqui parabenizar, né, a Denise, é aniversário dela, uma pessoa que muito querida por nós. Chegou devagarinho lá nos nossos estudos presenciais, né, João? E foi cada vez mais ganhando espaço, se tornando cada vez mais sensível à partilha, ao aprendizado junto com a gente. Então, eu queria aqui, Denise, agradecer pela sua vida, viu? Pela nossa aproximação, pela nossa amizade, por tudo que você vem construindo por você, isso é muito bacana, essa sua busca interior. Então é isso, meus parabéns, viu? Muita saúde, vida longa, que esse novo ciclo seja de muita paz, de muita sabedoria e de muito aprendizado. Muitas mandalas, vou abrir uma parênteses aqui, né? Mandalas, entendeu? Um beijo no seu coração, viu? Ô, Marcos, podia abrir todo mundo o microfone aí e cantar um parabéns em conjunto? Será que vai dar para ouvir? Dar um eco? Vamos lá, vamos tentar. Dá um eco. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Denise. Viva, Denise! Viva! Parabéns, Denise! Ela tá comendo bolo essa hora. Valeu, gente. Um beijo para vocês, viu? Valeu, tchau. Fiquem com Deus. Valeu, boa noite. Com Deus, gratidão. Boa noite. Boa noite. Todos com Deus. Boa noite. Boa noite.